Filosofia grega clássica. Explorando as raízes do pensamento. Uma jornada pela filosofia grega clássica. Bem-vindos ao Projeto Paleolítica. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo da filosofia grega clássica, também conhecida como filosofia pós-socrática. Após o legado deixado pelos pré-socráticos, que desbravaram os primeiros caminhos do pensamento racional, os filósofos pós-socráticos deram continuidade a essa tradição, explorando novas questões e desenvolvendo conceitos fundamentais que moldaram a história da filosofia ocidental. Nesta reportagem, vamos explorar os principais filósofos e correntes de pensamento que surgiram após o período socrático, incluindo as escolas do helenismo, como o estoicismo, epicurismo e o ceticismo, além dos grandes pensadores como Platão e Aristóteles, que deixaram um legado filosófico inestimável para gerações futuras. Prepare-se para uma viagem ao coração da Grécia Antiga, onde as ideias e debates desses filósofos continuam a ressoar até os dias de hoje, influenciando não apenas a filosofia, mas também a política, a ética, a ciência e a cultura em geral. Acompanhe-nos nesta jornada enquanto exploramos as profundezas do pensamento humano na filosofia grega clássica. Vamos explorar o fascinante mundo da filosofia grega clássica, um período marcante na história do pensamento humano que se estende desde o surgimento de Sócrates até os trabalhos influentes de Platão e Aristóteles. Este período é frequentemente referido como o período clássico, caracterizado pelo estilo distintivo de fazer filosofia e pela contribuição significativa desses três grandes filósofos. Embora a divisão entre os períodos pré-socrático, clássico e pós-socrático seja útil para fins de organização histórica, é importante notar que muitos filósofos pré-socráticos, como Heráclito e Parmênides, foram contemporâneos de Sócrates e continuaram a influenciar o pensamento durante o período clássico. No entanto, o estilo e a abordagem filosófica desses três gigantes, Sócrates, Platão e Aristóteles, definiram amplamente o que consideramos como filosofia grega clássica. Sócrates, um filósofo ateniense conhecido por seu método de questionamento socrático, foi fundamental na transição da filosofia grega para uma abordagem mais centrada no ser humano e na ética. Em vez de focar em questões cosmológicas abstratas, como muitos pré-socráticos, Sócrates dedicou-se ao estudo da moralidade, da virtude e do conhecimento humano. Seu método envolvia fazer perguntas provocativas para levar as pessoas a examinar suas próprias crenças e valores, incentivando assim o autoconhecimento e o pensamento crítico. Platão, discípulo de Sócrates, fundou a academia em Atenas e se destacou por suas teorias metafísicas e epistemológicas. Ele escreveu diálogos filosóficos que exploravam uma variedade de temas, desde a natureza da justiça até a teoria das formas. Uma de suas ideias mais influentes é a teoria das formas, que sugere que por trás do mundo sensível e imutável existe um reino de formas eternas e imutáveis, das quais o mundo físico é apenas uma sombra imperfeita. Aristóteles, por sua vez, foi aluno de Platão e posteriormente fundou o Liceu em Atenas. Suas contribuições abrangem uma ampla gama de disciplinas, incluindo ética, política, biologia, física e lógica. Aristóteles desenvolveu um método de investigação sistemática conhecido como lógica aristotélica, que ainda é estudada hoje. Ele também formulou teorias sobre a natureza da realidade, argumentando que tudo o que existe possui uma causa e um propósito intrínsecos. Assim, o período clássico da filosofia grega foi marcado pelo surgimento de figuras notáveis como Sócrates, Platão e Aristóteles, cujas contribuições influenciaram profundamente o curso do pensamento ocidental. Suas ideias continuam a ser estudadas e debatidas até os dias de hoje, destacando a perenidade e a relevância da filosofia clássica em nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Neste período crucial da história da filosofia grega, testemunhamos um notável amadurecimento da disciplina, com um foco mais estruturado em questões éticas, políticas e epistemológicas que estavam em grande parte ausentes nos tempos pré-socráticos. Este é o momento em que a filosofia começa a se tornar mais sistemática e abordar temas mais próximos da vida humana cotidiana. E o grande protagonista deste período é, sem dúvida, Sócrates. Sua figura é central nos diálogos de Platão, onde sua abordagem socrática de questionamento e diálogo é habilmente retratada. Aristóteles também reconheceu a importância de Sócrates, creditando-lhe o mérito de ser o primeiro filósofo a empreender uma busca rigorosa por definições universais das virtudes morais. Sócrates, inegavelmente, uma das figuras mais influentes da história da filosofia.
Ele não apenas moldou profundamente o pensamento de sua própria época, mas também deixou um legado duradouro em várias áreas do conhecimento humano. Sua contribuição para a epistemologia foi notável, pois ele foi um dos primeiros a investigar a extensão e os limites do conhecimento humano, reconhecendo a importância da humildade intelectual diante da vastidão do desconhecido. Na esfera política, Sócrates provocou discussões sobre o governo ideal, defendendo a ideia do rei filósofo como governante ideal. Embora muitas vezes interpretado como um crítico da democracia, suas ideias sobre a boa governança e a responsabilidade dos governantes ressoam até os dias de hoje. Mas talvez o maior legado de Sócrates resida em sua abordagem ética. Ele argumentava que a busca pela virtude é a essência da vida humana e que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada através da prática da virtude. Sua célebre frase "O conhece-te a ti mesmo" reflete a importância do autoconhecimento na busca pela excelência moral. Assim, o período clássico da filosofia grega foi profundamente moldado pela figura de Sócrates e suas ideias abrangentes. Sua influência transcendeu as fronteiras do tempo e do espaço, deixando um legado duradouro que continua a inspirar e desafiar gerações de filósofos e pensadores até os dias de hoje. Segundo Cícero, Sócrates desencadeou uma revolução filosófica ao trazer a filosofia para o âmbito humano, inserindo o pensamento filosófico no tecido social das cidades. Ele instigou a necessidade premente de que todos nós examinemos a vida, a moralidade, o conceito de bem e mal e, assim, busquemos compreender mais profundamente a natureza do mundo ao nosso redor. Essa missão filosófica de Sócrates foi realizada por meio do que ficou conhecido como o método socrático, também chamado de maiêutica. Mas o que é essa maiêutica socrática? Imagine Sócrates não como um professor que dita verdades absolutas, mas como um parteiro do pensamento. Ele não fornece respostas prontas, mas, ao contrário, usa perguntas cuidadosamente elaboradas para ajudar seus interlocutores a darem à luz suas próprias ideias e conhecimentos ocultos dentro de si mesmos. Esse método, baseado em diálogos profundamente interrogativos, leva o interlocutor a refletir sobre suas próprias crenças e suposições, desafiando-os a examinar a complexidade das questões políticas e éticas. Ao final desses diálogos socráticos, muitas vezes não há uma conclusão clara ou definitiva. Em vez disso, Sócrates deixa seus interlocutores em um estado de aporia, uma espécie de impasse filosófico. Mas esse impasse não é uma derrota, é, na verdade, o ponto de partida para uma maior compreensão e crescimento intelectual. Ao confrontar paradoxos e máximas aparentemente contraditórias, os interlocutores são instigados a pensar mais profundamente sobre as questões que enfrentam, expandindo assim seus horizontes mentais e morais. Portanto, o legado de Sócrates vai muito além de suas próprias ideias ou ensinamentos específicos. Ele nos ensina a importância do questionamento constante, da reflexão crítica e do autoexame. Através da maiêutica socrática, ele nos mostra que a verdadeira sabedoria reside não na posse de respostas definitivas, mas na disposição de buscar incessantemente a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar a incerteza e a complexidade do mundo à nossa volta. Após a influência marcante de Sócrates na filosofia grega, surge em cena seu discípulo mais renomado, Platão, cujo impacto ressoa até os dias de hoje. Platão não apenas preservou os ensinamentos de seu mestre, mas também os expandiu e aprofundou através dos diálogos filosóficos que ele produziu ao longo de sua vida. Os diálogos platônicos são peças-chave na compreensão da filosofia clássica grega. Em vez de apresentar suas ideias de maneira expositiva, Platão optou por encená-las em forma de diálogos entre personagens fictícios, muitas vezes protagonizados por Sócrates. Esses diálogos são ricos em conteúdo filosófico, explorando uma ampla gama de questões, desde a natureza da justiça e da virtude até a essência do conhecimento e da realidade. Uma das contribuições mais duradouras de Platão para a filosofia é o uso de alegorias para ilustrar conceitos complexos. Ele empregou narrativas alegóricas, como no famoso mito da caverna, para transmitir suas ideias de forma acessível e memorável. Nesta alegoria, Platão descreve um grupo de pessoas que passaram a vida inteira acorrentadas dentro de uma caverna, olhando apenas para a parede do fundo. Essas pessoas, incapazes de se virar, veem apenas sombras projetadas na parede à medida que a luz entra na caverna. Para elas, essas sombras são a única realidade conhecida.
No entanto, um dos prisioneiros é libertado e sai da caverna, descobrindo um mundo exterior cheio de luz e formas reais. Inicialmente, ele fica confuso e desorientado diante dessa nova realidade, mas gradualmente começa a compreender a verdadeira natureza das coisas. Ao retornar à caverna para contar aos outros prisioneiros sobre o mundo exterior, ele encontra resistência e incredulidade, pois suas mentes estão condicionadas pelas sombras que sempre conheceram. Essa alegoria poderosa tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos, mas sua mensagem fundamental é clara. Platão está nos convidando a questionar nossas percepções e a buscar a verdade além das aparências superficiais. Ele nos lembra que o conhecimento verdadeiro não é apenas uma questão de observação sensorial, mas requer reflexão profunda e um compromisso com a busca incessante da verdade. Portanto, o legado de Platão na filosofia é imenso, e suas alegorias, como o mito da caverna, continuam a inspirar e desafiar pensadores em todo o mundo, mostrando-nos que a verdadeira sabedoria reside não apenas em ver o mundo como ele parece ser, mas em compreendê-lo como ele realmente é. Além de suas profundas incursões na ética e na política, Platão também se destacou no campo da metafísica, explorando de forma abrangente e enérgica o conceito central de suas teorias, a teoria das ideias. Esta teoria, uma das mais influentes na história da filosofia, propõe uma compreensão da realidade que transcende o mundo material e sensorial que percebemos ao nosso redor. Segundo Platão, a verdadeira realidade não reside nas coisas físicas e transitórias que encontramos no mundo sensível, mas sim nas formas ideais ou essências perfeitas das coisas, que existem em um reino transcendente de pura abstração. Essas formas ideais são modelos eternos e imutáveis das coisas que percebemos com nossos sentidos. Por exemplo, enquanto podemos ver muitos objetos individuais e variados de cadeiras no mundo físico, todos esses objetos compartilham uma ideia comum ou forma ideal de cadeira ou que existe independentemente de qualquer cadeira específica. A importância dessa teoria é que ela propõe uma explicação para a natureza do conhecimento e da realidade. Platão argumentava que o conhecimento genuíno não pode ser adquirido por meio da mera observação sensorial do mundo material, pois essa observação nos dá apenas uma compreensão superficial e imperfeita das coisas. Em vez disso, o verdadeiro conhecimento só pode ser alcançado através do pensamento racional e da contemplação das formas ideais. Por exemplo, quando vemos uma flor bonita, não estamos realmente percebendo sua verdadeira essência ou beleza. Estamos apenas testemunhando uma manifestação imperfeita dessa beleza ideal, que existe em um reino além do alcance dos sentidos. O verdadeiro conhecimento, então, surge quando reconhecemos essa beleza como parte de uma forma ideal de beleza, que é eterna e imutável. Assim, a teoria das ideias de Platão não apenas nos convida a transcender as limitações do mundo físico, mas também nos desafia a buscar um entendimento mais profundo e significativo da realidade. Ao fazê-lo, Platão nos mostra que a verdadeira sabedoria não reside na acumulação de conhecimento sensorial, mas sim na contemplação das formas eternas e imutáveis que permeiam o universo, revelando-nos uma compreensão mais profunda e duradoura da natureza da realidade. Aristóteles, um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, emergiu como uma figura central no desenvolvimento da filosofia clássica grega. Seu percurso acadêmico começou sob a tutela de Sócrates, mas foi na academia de Platão que ele encontrou o terreno fértil para expandir sua busca pelo conhecimento filosófico. Além de suas explorações profundas no campo da filosofia, Aristóteles também se destacou como um estudioso dedicado da natureza, contribuindo significativamente para o desenvolvimento das ciências biológicas. De fato, é considerado o pai das ciências devido ao seu pioneirismo em áreas como botânica e zoologia. Seus escritos, conhecidos coletivamente como Corpus Aristotelicum, abrangem uma vasta gama de temas, refletindo a diversidade de interesses intelectuais do filósofo. Desde lógica e física até ética e poesia, Aristóteles deixou um legado impressionante de trabalhos que continuam a influenciar e inspirar estudiosos até hoje. Uma das contribuições mais marcantes de Aristóteles foi sua ênfase na verificação empírica e na observação meticulosa da natureza. Enquanto Platão privilegiava o mundo das ideias eternas e imutáveis, Aristóteles valorizava a investigação científica baseada na experiência sensorial e na observação direta dos fenômenos naturais. Essa abordagem empírica permitiu-lhe formular teorias sólidas sobre a natureza e o funcionamento do mundo físico, estabelecendo assim os fundamentos para o método científico que viria a ser desenvolvido nos séculos seguintes.
Além disso, Aristóteles não hesitou em desafiar as ideias de seu próprio mestre, Platão, criticando abertamente sua teoria das ideias como meras palavras vazias e metáforas poéticas. Enquanto Platão acreditava na existência de formas ideais universais, Aristóteles argumentava que o verdadeiro conhecimento só poderia ser alcançado através da investigação cuidadosa dos objetos individuais e concretos que encontramos no mundo sensível. Assim, o legado de Aristóteles na história da filosofia é inegavelmente impressionante. Sua abordagem integrada da ciência e da filosofia, aliada à sua ênfase na observação empírica e na razão lógica, continua a ressoar e a inspirar pensadores de todas as disciplinas. Aristóteles nos ensina que a busca pelo conhecimento é uma jornada contínua e dinâmica, e que devemos sempre questionar, explorar e investigar o mundo ao nosso redor em nossa busca pela verdade e compreensão. No período clássico da filosofia grega, além das contribuições de Sócrates, Platão e Aristóteles, houve um rico ambiente intelectual marcado pela diversidade de pensamento. Uma das correntes filosóficas proeminentes da época era o estoicismo, uma escola de pensamento que enfatizava a importância do controle das emoções e da aceitação serena do destino. Enquanto os estoicos defendiam suas ideias, os trabalhos de Aristóteles, embora tenham desempenhado um papel fundamental na formação da filosofia clássica grega, não receberam a mesma aclamação durante esse período. Sua influência cresceu significativamente nos séculos seguintes, especialmente na Idade Média e na Era Medieval Islâmica, onde suas obras foram amplamente estudadas e reverenciadas. Aristóteles é amplamente considerado como um dos maiores filósofos da história devido à sua vasta contribuição para diversos campos do conhecimento humano, incluindo lógica, metafísica, ética, política, biologia e poesia. Seus escritos abordam uma ampla gama de temas, desde a natureza da realidade até a ética do comportamento humano. No entanto, foi somente após sua morte que Aristóteles alcançou o status de o mestre e o filósofo, como referido por Avicena e Tomás de Aquino, respectivamente. Esses pensadores posteriores reconheceram a magnitude do legado deixado por Aristóteles e sua influência duradoura na história do pensamento humano. Aristóteles introduziu uma abordagem sistemática e rigorosa para a investigação filosófica, enfatizando a importância da observação empírica, da lógica dedutiva e da análise racional. Sua obra, organizada no Corpus Aristotelicum, continua a ser estudada e debatida por filósofos, cientistas e estudiosos de diversas disciplinas até os dias de hoje. Portanto, embora a lógica estoica possa ter sido mais proeminente durante o período clássico, o legado de Aristóteles transcendeu os limites temporais e geográficos de sua própria época, moldando profundamente o curso da filosofia ocidental e influenciando inúmeras gerações de pensadores ao longo da história. Neste mergulho pela filosofia grega clássica, nos deparamos com um cenário repleto de pensadores extraordinários que moldaram os alicerces do pensamento ocidental. O período clássico, marcado pelo surgimento de Sócrates, o desenvolvimento de Platão e os trabalhos de Aristóteles, representa uma era de grande relevância filosófica e intelectual. Sócrates, figura central deste período, não apenas instigou o pensar filosófico nas cidades, mas também revolucionou a maneira como investigamos a vida, a moral, o bem e o mal. Seu método socrático, conhecido como maêutica, empregava perguntas e respostas para incitar o pensamento crítico e explorar as complexidades das relações políticas e éticas. Platão, discípulo de Sócrates, foi um mestre na arte da alegoria, utilizando-se de narrativas complexas, como o mito da caverna, para transmitir suas ideias. Sua teoria das ideias, que postulava a existência de formas ideais como a essência fundamental da realidade, continua a desafiar e inspirar filósofos até os dias de hoje. Por sua vez, Aristóteles, conhecido como o pai das ciências, expandiu os horizontes do conhecimento humano em áreas que vão desde a lógica e física até a ética e poesia. Crítico do regime proposto por Platão e defensor da verificação empírica, Aristóteles deixou um legado duradouro que influenciou o pensamento ocidental por séculos. Apesar da lógica estoica predominar durante o período clássico, os trabalhos de Aristóteles só foram plenamente apreciados nos séculos posteriores. Sua influência transcendeu fronteiras temporais, recebendo o reconhecimento de filósofos posteriores, como Avicena e Tomás de Aquino, que o reverenciaram como o mestre e o filósofo. Assim, ao refletirmos sobre a filosofia grega clássica, somos convidados a apreciar a riqueza e a diversidade do pensamento humano, que continua a nos desafiar e inspirar na busca pelo entendimento mais profundo do mundo e de nós mesmos.
Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar este vídeo do canal Projeto Paleolítica para continuar explorando temas fascinantes como este. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!